Professor, me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Nós estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. É isso. As investigações da Polícia Federal são enfáticas ao apontar que o esquema para colocar em prática um golpe militar que impediria o terceiro mandato de Lula só não foi para frente por falhas no planejamento de membros do núcleo duro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio Bolsonaro está entre os indiciados pela Polícia Federal após a apresentação de provas dos planos para matar o atual presidente, o vice Geraldo Alckmin e o presidente do STF Alexandre de Moraes. Chamados de Kids Pretos, militares que arquitetaram o golpe planejavam ainda a dissolução do atual corpo de ministros do STF. O modus operandi do plano para o golpe, as repercussões na política, são os destaques do Linha Política de hoje, com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Mais um Linha Política. Na última semana nós não tivemos o Linha Política em meio a todo o estardalhaço com as denúncias, os indiciamentos de figuras ligadas ao plano golpista, que agora vem à tona cada dia mais com detalhes, né, daquilo que correu o risco de ter acontecido no final do ano de 2022, poucos meses depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Bolsonaro. Professor, de lá para cá, a gente nos últimos dias tem acompanhado o desenrolar dessas denúncias, os envolvimentos cada vez maiores aí de figuras militares e também, é claro, do clã bolsonarista. Como é que o senhor tem acompanhado isso tudo? A gente já sabia e já esperava que situações como essa viriam à tona. E, é claro, elas vão afetando cada vez mais os planos de Jair Bolsonaro perante a 2026, não é? O que a gente tem observado, pelo menos que a imprensa tem publicado, é nada mais, nada menos do que o próprio perfil, o comportamento do perfil do ex-presidente Bolsonaro, que é uma pessoa totalmente desequilibrada, né? Ele tem momentos que ele diz que ele procura uma embaixada, que é o local onde pessoas perseguidas são colocadas, né? Procuram. Por outro lado, ele defende os companheiros, dizendo que não houve golpe, ou seja, demonstra claramente o perfil deste brasileiro que nos governou, né? As acusações realmente são terríveis. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público. A mesma pessoa faz tudo. E no final dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. O processo em si que a Polícia Federal fez foi de uma técnica extremamente moderna, que inclusive demonstrou o quanto este grupo especial do Exército Brasileiro, que é um grupo treinado para ações especiais, eles estão totalmente desaparelhados, né? Ou seja, a Polícia Federal deu um banho de técnica, de ciência forense e mostrou o envolvimento do Bolsonaro. O que eu acho é que vai haver agora uma quantidade enorme de fake news que vão trazer de novo a presença do ministro Alexandre de Moraes. O que a sociedade precisa entender, o Supremo Tribunal é um colegiado. Então, é possível que esses crimes que o Bolsonaro cometeu, das joias, da questão lá dos embaixadores, da vacina, são outros processos que já estão em andamento. Esse é um novo processo. Portanto, não confundir. Nesse novo processo, quem vai julgar é o colegiado do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro está entre a cruz e a espada, né? E ele já deu notícias, né? Já deu indícios de como ele vai reagir, né?
fugindo, como ele fugiu para os Estados Unidos e como ele fugiu aquela vez que ele foi para a embaixada da Hungria achando que ele deveria ser preso, né? Que ele achou que ele ia ser preso. Poderia ter sido preso. Não foi porque a Polícia Federal demorou muito para fazer esse trabalho, porque foi um trabalho minucioso que não deixa nenhuma dúvida sobre o aspecto jurídico e sobre o ato ilícito que ele e 36 pessoas cometeram. O planejamento cita 3 alvos de assassinato com codinomes: Jeca, Joca e Juca. Para a PF, Jeca é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Joca, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A polícia ainda não sabe quem é Juca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem apelido no documento, nem é citado nominalmente. Mas os investigadores afirmam que ele era o principal alvo. O ministro poderia ter sido vítima de sequestro, prisão arbitrária e até assassinato, segundo a PF. E aí o senhor citou outras denúncias e outros processos, né? Como o senhor diz, que é importante a gente ter isso em foco, né? São várias as denúncias contra o ex-presidente, vários os processos, inclusive alguns já adiantados. O próprio Bolsonaro está hoje, melhor dizendo, inelegível. Só que assim, mesmo sendo processos separados, a maior parte deles fazia, de certa forma, parte de um mesmo plano. Só para a gente colocar alguns pontos, né? Quando a denúncia em si, as investigações vieram à tona nas últimas semanas, chamou muita atenção os planos, inclusive, que arquitetavam tirar a vida do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente do STF, Alexandre de Moraes. E de lá para cá, professor, a gente teve outras situações sendo apontadas e tudo isso vai acabar ligando. Por exemplo, nessa semana veio à tona de que este plano já estava iniciado seu esquema de se preparar o plano que viria somente em 2022, já desde o ano de 2019. Aí a gente pergunta assim, mas 2019, né? Era ainda lá o seu primeiro ano de Jair Bolsonaro na presidência? Como assim? O que estaria acontecendo já em 2019? De acordo com a Polícia Federal, com aquilo que está sendo investigado, esse plano ele teve início, por exemplo, com ações para descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, as próprias urnas, porque já se preparava um campo para, numa eventual derrota de Bolsonaro em 2022, que acabou se concretizando, você já tinha um discurso na cabeça da maior parte do eleitor, daquele que era pró-Bolsonaro, do porquê da derrota. Inclusive tem falas do próprio Bolsonaro, professor, dizendo que na sua vitória no ano de 2018, do Bolsonaro dizendo que ele teria vencido no primeiro turno, e aquilo só não foi confirmado com a vitória dele no primeiro turno porque o sistema eleitoral estava fraudado. Então, só para a gente ter uma ideia daquilo que a Polícia Federal está apontando já, que não é de agora entre aspas, né? Não é de 2022, não é na derrota de Bolsonaro eminente, aquilo que as pesquisas estavam mostrando na época, que se arquitetou todo esse sistema, mas sim que a coisa vinha muito antes. E por quê? E isso é apenas uma das ações, né? Entre outras, destituir não só Alexandre de Moraes, mas todo o STF. Você montar um novo sistema do STF já nas mãos de um possível novo governo militar. E aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar de mais dados sobre esse plano, professor, aquilo que a Polícia Federal tem divulgado na imprensa. Mas, professor, isso tudo trabalha também com a cabeça do eleitor, né? É como um mantra a forma como o bolsonarismo tratou essa questão do sistema eleitoral, de já jogando lá de trás e já colocando na cabeça do eleitor essa ideia de uma aprovação popular, não no total, porque Bolsonaro não tem, as urnas mostraram isso, não tem uma totalidade de apoio no país, mas dele garantir também, até porque os tempos são outros, também um apelo popular para a possibilidade do golpe. Tanto é que isso estava tão na cara de todos nós, estava muito na cara de todos nós, que a gente lembra durante o período ali de 2022, aquelas pessoas, quantidade de manifestações que tivemos, aquelas pessoas que iam para frente das câmeras, dos celulares, de divulgação e tudo mais, do apoio dado. Apoiar o quê?
apoiar um golpe. Então, assim, também é trabalhar como um mantra à cabeça do seu eleitorado, não é, professor? O núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, segundo as investigações, era encarregado de produzir, divulgar e amplificar informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2022. O núcleo era formado por 9 integrantes, com destaque para o tenente-coronel Mauro Cid, citado em 4 dos 6 núcleos. E o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também tem atuação em mais de um núcleo. Aquele companheiro dele inicial, o Bebiano, ele relata que o Bolsonaro, desde que iniciou esse processo eleitoral, o objetivo dele era tomar o poder. Isso me parece que há relatos que a Polícia Federal descobriu, né, de que desde que ele assumiu esse movimento político, a ideia era criar um projeto, né, um processo de tomada do poder. Isso parece que já ficou bem claro. Então, o que mais me preocupa, Francisco, é que a sociedade está achando tudo isso natural, normal. Eu me sinto envergonhado de saber que em meu país, um grupo de militares de alta patente, sustentados por todos nós, tem uma missão constitucional, parte de um grupo de pessoas mal intencionadas em busca do poder. Eu estou tentando agir diretamente junto às forças, mas, se tu pudesse pedir para o presidente ou para o gabinete do presidente atuar, a gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros que estão lá em frente ao QG. E, hoje chegou pra gente que parece que existe um mandato de busca e apreensão do TSE, ou do Supremo, em relação aos caminhões que estão lá. Os caras não podem agir, a área é militar, mas, já andou havendo prisão realizada ali pela Polícia Federal. Então, isso seria importante. Se o presidente pudesse dar um input ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF, né? Ou, para a defesa alertar o CMP, que, não deixa. Os caminhões estão dentro de área militar. Os caras vieram aí, estão há 30 dias aí, deixando de produzir, né, pelo Brasil, e agora vão ter os caminhões apreendidos, Cara, isso é um absurdo. Eu acho isso, que a sociedade está achando isso tudo normal, assim, espantado com os requintes de todo esse processo, porque esse mecanismo que você descreveu aí, é um mecanismo que o Trump usou nos Estados Unidos, que é exatamente, e usou agora para ganhar as eleições, né? Ou seja, o Trump ganha as eleições baseado em quê? Naqueles que realmente são esclarecidos, abandonam a política, ou seja, não dão interesse à política, e ele fala para um grupo especificamente do qual a sua mensagem penetra e ganha eleição. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Jovens, pessoas de pouca experiência, achando que Bolsonaro era um mito. O que isso é uma coisa absurda, que demonstra o quê? A destruição da cidadania brasileira. Isso é muito preocupante. Ou seja, todo mundo sabia, nós sabíamos que ele estava querendo dar o golpe. E o processo era esse, era a questão das urnas, né? Criar um problema nas urnas. O problema da vacina, que a vacina transformava as pessoas. Esse homem já deveria ter sido preso há muito tempo, porque ele não foi preso, não vai ser preso assim tão como a gente imagina, tão rapidamente, porque a nossa sociedade é passiva, é leniente, é uma sociedade amorfa, uma sociedade que não tem uma extensão cultural para entender o que é isto. Será que eles não percebem que o que ele queria era exatamente tomar o poder? E aí vem essa fragilidade do argumento. Mas não deu certo. E se desse certo? Pois é. Então não é crime? Então, veja, o que mais me deixa preocupado, indignado, é que a sociedade não se revolta contra isso. Pelo contrário,
ainda acredita, né, que o Bolsonaro seria a solução para o Brasil. Só para a gente ter uma ideia, aquilo que eu estava apontando, né, que de acordo com a Polícia Federal, os planos desde 2019 já arquitetavam toda essa situação. Se criar ali um ambiente contrário ao sistema eleitoral brasileiro, se criar um ambiente que seria próprio para essa tentativa de golpe. Eu estou aqui com a matéria do dia 1º de maio de 2021, Dia do Trabalho, do jornal O Globo, 2021. Lembre-se que estávamos em meio a uma pandemia. Do dia 1º de maio de 2021, do jornal O Globo, apontando que, olha só, muito antes, mas sim, quase 1 ano e 8 meses antes das eleições de 22, havia esses grupos de manifestantes que estavam em frente a unidades militares principalmente das capitais. E aqui o flagrante, por exemplo, em Brasília, com um grupo de manifestantes e aos gritos de "eu autorizo". Aliás, era até esse termo que eu tentava lembrar aqui na minha outra fala, eu não estava lembrando do termo, né? Mas era o "eu autorizo". Eu autorizo o quê? Eu autorizo uma intervenção militar. Entre outras coisas, pediam aí a expulsão, cassações de deputados, mas não cassações dentro de rito político, na regra política, não. Se expulgar deputados contrários ao grupo de Bolsonaro. Então, de novo, isso vem lá de trás. E aí, professor, voltando à sua primeira participação, quando o senhor cita outras denúncias, outros processos, por exemplo, após a derrota de Bolsonaro para Lula nas eleições de 22, a gente tem toda uma rede de manifestações que foram acentuadas. A gente vai se lembrar aqui das pessoas que ficaram muito tempo em frente aos quartéis, inclusive com questionamentos a militares. Eu lembro de pessoas ali questionando, criticando os militares. E aí, a gente tem uma série de áudios e mensagens que estão sendo também trazidas à tona desses militares pró-golpe, né, os Kid Pretos e também outros que não faziam parte diretamente dos Kid Pretos, mas os apoiavam, pressionando inclusive outros militares de alta patente para que pudesse aderir ao golpe, né? O relatório da Polícia Federal aponta que na primeira semana após a eleição presidencial, o general Mário Fernandes permaneceu em contato com o coronel Roberto Raimundo Criscuoli. Na realidade vai ser guerra civil agora ou guerra civil depois. Só que a guerra civil agora tem uma justificativa, o povo está na rua, nós temos aquele apoio maciço. Eles trocaram mensagens de voz sobre planejamentos antidemocráticos, segundo o documento. Democrata não tem que ser mais democrata mais agora. Não vou sair das 4 linhas. Acabou o jogo, pô. Não tem mais 4 linhas. Agora o povo da rua tá pedindo, pelo amor de Deus. Vai dar uma guerra civil? Vai dar. Eu tenho certeza que vai dar, porque os vermelhos vão vir ferozes. E aí a gente tem alguns indícios, professor, do porquê a coisa não teria ido para frente. Uma delas é exatamente de que o exército em si, a sua direção, disse não a Bolsonaro e seus apoiadores. O exército em si, a liderança, né? Porque no meio dos Kid Pretos ali a gente tem uma série de militares, inclusive militares que já estavam na ativa, e outros de um patente um pouco menor, que teriam recebido mensagens de seus líderes de que, olha só, se continuar com isso, vai ter penalidade. Certo? Isso seria uma das motivações. Outras motivações, e aí o senhor citou até mesmo os Estados Unidos com Trump, e lembrando, né, que a gente hoje estamos preparando, né, estamos vendo a preparação para o retorno de Trump, mas de que estamos falando hoje, daquela época de uns Estados Unidos de outra realidade, né, Estados Unidos de Biden, de que o Brasil poderia sofrer também sanções, e é claro que elas viriam. O Brasil, não há possibilidade hoje do Brasil se tornar uma republiqueta de golpistas,
o Brasil hoje, principalmente na esfera econômica mundial, ele já está inserido em vários outros sistemas que impediriam essa situação. Isso teria sido também uma outra motivação. E aí, professor, há uma outra também por parte de Bolsonaro. Aliás, em nenhum momento, tem gente que ainda tenta, no meio de todo o caos, apoiadores do Bolsonaro, dizer, olha, o presidente disse não porque, sei lá, sonhou um dia, foi dormir e teve um sonho, uma clarividência e acordou dizendo que não era o certo a fazer. Não, não é isso que aconteceu. Mas sim de que Bolsonaro viu todas essas situações, certo? Contrariedade dentro do próprio exército, pressões externas que não daria vida longa à possibilidade desse golpe. E outra, professor, de que o próprio Bolsonaro seria colocado de fora do golpe com o tempo. Porque, de acordo com alguns apontamentos, ele teria sido aí, seria ele utilizado por esse sistema que queria o golpe, mas que com o tempo colocaria Bolsonaro de fora. Até porque a realidade e a história de Bolsonaro é outra, né, professor? A gente não está falando de um ex-militar de alta patente, a gente não está falando de um ex-militar com um histórico positivo nas Forças Armadas, pelo contrário, a gente está falando de um ex-militar que quando ele mesmo fala, o meu histórico de atleta, por que histórico de atleta? Porque Bolsonaro nunca teve na linha de frente armada. Bolsonaro era aquele militar que inclusive foi atleta mesmo no exército, e inclusive foi péssimo militar expulso. Então essas seriam algumas das ações, professor, que levaram à redução, à queda desse plano antes mesmo que ele fosse concretizado. Eu acho o seguinte, você sabe, Francisco, fazendo uma análise agora, a gente que viveu a Revolução de 64, os militares tiveram, na Revolução de 64, botaram na cabeça da sociedade que aquilo não foi uma revolução, aquilo não foi uma ditadura, né? Que havia um perigo iminente de Jango Goulart ser um comunista e transformar o Brasil em comunista. O mesmo jogo, né, que fez aqui com referência ao PT. Mas eles, militares, eu acho que durante esses 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, botaram na cabeça que aquilo foi um movimento democrático. Eles esquecem que os Estados Unidos financiou, não existe esse registro, mas, na época, era voz corrente que havia um militar, um comandante militar, que não queria derrubar o sistema democrático. Esse militar foi convencido depois que Adhemar de Barros recebe dos Estados Unidos, em Cumbica, que não era ainda Guarulhos, era a base aérea de Cumbicas, uma mala com dólares. E aí se faz a Revolução. Jango Goulart estava no Brasil, o Áureo de Moura Andrade, presidente do Congresso Nacional, o que ele faz? Ele determina a vacância do cargo, ou seja, dentro dessa trama dos militares. Então, eu acho que eles botaram na cabeça que eles nunca foram revolucionários, nunca mataram ninguém, nunca sumiram ninguém, e que o governo deles foi um governo democrático. Quando Castelo Branco assume, ele assume por 3 anos para colocar o país em ordem, que estava uma bagunça, que era mentira. O que havia era uma falta de comando dos militares, porque havia quebra de hierarquia dentro do Exército Brasileiro, da Marinha e do Exército Brasileiro. Quebra de hierarquia quer dizer o seguinte, falta de líderes. Bagunça, ou seja, uma organização militar sem comando. Era isso que existia no Brasil em 64. E o Jango Goulart foi afastado, né? Estava aqui no Brasil ainda, e assumiu o Ranieri Mazzilli, e depois veio os militares. E Castelo Branco assume o país por 3 anos, para colocar o país em ordem. De fato, eles trouxeram grandes pensadores que resolveram várias questões brasileiras. Por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma da educação, fizeram um banco, né, para criar o problema de habitação no Brasil, o BNH, que depois, no fim, virou um banco para financiar os apoiadores da Revolução, né? Não foi nenhuma casa popular, foi feita no governo militar, só para construção de prédios de alto luxo, por esses que faziam parte da direita que colocou os militares no poder.
Então, eu acho que os militares têm essa na cabeça. Você não dá um golpe de Estado num país do tamanho do Brasil se você não tem apoio de outro país. Sabe, é de uma infantilidade, é de realmente um exército de Brancaleone, ou seja, um grupo de tabajaras, né, que fazem vamos tomar o poder. Nós temos a força. Que força que tem? Um grupo especializado do Exército para ações especiais mostrou a sua fragilidade, inclusive deixou rastros que a própria Polícia Federal, através deles, dos kids, descobriram as ligações, tudo que eles fizeram está registrado. Não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes, né? Ele espera para ver até onde vai, né, ver os apoios que tem, só que às vezes o tempo está curto, né, não dá para esperar muito mais passar, né. O dia 12 teria que ser antes do dia 12, né, mas com certeza não vai acontecer nada. E sobre os caminhões, pode deixar que eu vou comentar com ele, porque o exército não pode papar mosca de novo, né. Ou seja, eles nem perceberam, nem sabem que a ciência hoje é possível você constituir arquivos já deletados, de um primarismo brutal, coisas assim de brincadeira, né? De gente que não tem o que fazer. O Exército levou 30 anos para fazer uma depuração, para voltar a ser aquilo que todo o povo brasileiro estima, e esses militares levam o Exército brasileiro a uma situação pior do que de 64. Eles vão levar agora 50 anos para restabelecer a sua imagem como uma instituição séria, uma instituição defensora dos interesses do Brasil. Ou a sociedade, de maneira como está pensando hoje, acha que pode emprestar o Exército brasileiro para fazer bravatas. O que ocorreu ultimamente, eu acho que é uma grande lição para o Brasil. Mas, por outro lado, você vê uma sociedade que não se manifesta, não vê nenhum perigo, parece que nunca aconteceu nada no Brasil. A perda de direitos no Brasil, direitos democráticos, é uma coisa banal. Enquanto a sociedade não perceber que a força do país está nas suas mãos, no voto, excluindo aqueles que não deveriam permanecer no programa político, permanecem. No dia que a sociedade perceber nisso, eu vou passar a acreditar no Brasil. Pois é, e parece às vezes que... E assim, não é uma crítica à esfera militar como um todo, tá? Como o senhor diz, a gente sabe da importância, sabemos que há pessoas sérias, mas parece que há um desencontro com a evolução do mundo em si, a evolução da sociedade em si. O mundo é outro, né? A gente está falando aí, o senhor citou a questão do golpe de 64, a gente está falando aí de algo mais de 50 anos, 60 anos, para ser preciso. Então, assim, são 6 décadas. De lá para cá, sistemas gigantescos caíram. A gente vive um outro universo, né? Um outro mundo, e parece que há uma desconexão, até mesmo com realidades sociais e tudo mais. O mundo evolui, o mundo muda, vamos colocar assim, muita coisa pro bem, algumas coisas polêmicas, mas o mundo muda, o fato é isso, e parece que há uma desconexão política, social, com as coisas que acontecem do lado de fora dos muros militares. E quando isso é colocado para dentro da política, essa desconexão causa estragos ainda maiores, né? Durante um tempo se discutiu no Brasil o uso dos militares por parte da política, e hoje a discussão não é se não é ao contrário ou se não é aí um casamento todo viciado, não é? Agora, o professor trazer 2 informações aqui, só para a gente contextualizar o caminhamento de tudo isso que a gente está vendo, né? O UOL traz uma notícia, traz uma situação hoje, para ser mais preciso, a jornalista Raquel Landim, que é do Grupo UOL, de que o Bolsonaro citou uma perseguição e não descarta o refúgio em embaixada se caso condenado. O Bolsonaro parece
que é outro que está totalmente desconexo com a sua realidade atual. A gente lembra que há hoje no Brasil um presidente da República que foi preso, esteve preso durante um período, foi condenado porque passou como qualquer outro por um processo, né? E Bolsonaro parece se entender numa outra realidade, porque é cercado de pessoas que também parecem entender essa outra realidade. E ele fala sobre isso, né? Se refugiar em embaixadas numa possibilidade de prisão. E aí, professor, eu quero lembrar agora, puxar mais para o lado também da política em si de tudo isso. No Brasil, hoje, a gente tem as bancadas dentro do Congresso, a maior delas do PL, e o PL está diretamente envolvido naquilo que a Polícia Federal está traçando dentro das suas investigações. O próprio Valdemar da Costa Neto está entre os indiciados, assim como o próprio Bolsonaro e todos os Kid Pretos. E o PL, a gente lembra que dentro da sede do PL, dentro da sala do Bolsonaro no PL, inclusive ele a tem até hoje, em fevereiro deste ano foi encontrado aí um texto que seria esse texto, professor. Uma preparação para um discurso de Bolsonaro, no caso aí da confirmação do golpe. E esse texto ele traz situações do Bolsonaro apontando o porquê, apontando o que fez esse grupo chegar a esse tipo de medida. E assim, são termos, como o senhor já citou em outras situações, são termos que são totalmente desconexos da realidade, né? Citando fake news, citando esquemas não só eleitorais, mas do próprio Alexandre de Moraes numa ligação com o Alckmin, a questão do porquê o STF não apurou denúncias feitas pelo próprio PL com relação... E denúncias essas que sim, elas foram apuradas e mostradas que não tinham traços de realidade, né? Então, professor, o PL é outro que deve responder, o partido em si, não só Valdemar da Costa Neto. O senhor acredita que tudo isso que a gente está vendo, até para a gente poder encerrar a nossa conversa do Linha Política de hoje, pode, de certa forma, afetar o cenário político, o cenário partidário, já para esse? Ou o senhor acha que esse vai ser um rumo um pouco mais, vamos dizer assim, lento, e o PL deve ter sua bancada aí reduzida aos poucos, e outras esferas da direita podem se alimentar com isso? Não, o político que é político está percebendo claramente que se utilizou do Bolsonaro e que o Bolsonaro agora é uma imagem tóxica, né? O próprio Caiado falou, e daí? Ele cometeu o crime, ele que pague, né? Ou seja, já tirou fora. O Tarcísio, talvez seja o mais próximo, talvez com maior potencialidade de representar a direita, também está se reformulando o seu perfil. Ou seja, o meu ídolo, esse é o ídolo dele, isso de uma certa forma também marca um pouco o Tarcísio. Então, a gente percebe que agora, com também o indiciamento do Valdemar da Costa Neto, que talvez possa ser preso novamente, né? Já cumpriu pena, agora pode ser preso novamente. Então, os políticos que realmente têm uma pretensão política, mas que utilizaram do Bolsonaro, eles estão saindo fora. Eles não querem a imagem. Você veja no próprio em São Paulo a dificuldade do Ricardo Nunes de fotografar o lado do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro é uma figura tóxica, né? Agora, só para encerrar tudo isso, Francisco, a respeito de tudo isso do Bolsonaro, a grande verdade, todo esse movimento Bolsonaro foi utilizado por um grupo de militares que não estão contentes com o sistema de promoção dentro do Exército Brasileiro. Usaram o Bolsonaro, um indivíduo que jogou bomba, um indivíduo que foi expulso, um indivíduo que não era militar, que foi militar e foi expulso. E aí seria o seguinte, se o golpe fosse vencedor,
Você acha que o capitão ia mandar no general? O capitão seria o primeiro a ser esquecido. Esse movimento todo é um movimento particularizado de um grupo de dentro do Exército que utilizou o Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro? Um indivíduo que foi um péssimo militar, um cara que foi expulso, um cara que coloca bomba, um cara que não tem escrúpulos, um cara que não tem educação. Vamos utilizar esse indivíduo como cabeça de ponte para ir rompendo tudo, falando todas as besteiras. E depois nós vamos chegar ao poder e vamos dizer simplesmente o que nós pretendemos fazer. Essa, para mim, era o grande golpe. E Bolsonaro foi sempre um indivíduo utilizado por essas forças. Ele jamais seria o presidente da República, como foi feito na época da Revolução de 64, né? Quando o Castelo Branco iria entregar o governo às novas eleições, o que os militares fizeram? Não, o risco do comunismo aumentou. Precisamos manter no poder. E ficaram 21 anos no poder. Eu acho que o Exército Brasileiro não merece esses militares que, de uma certa forma, denigrem a imagem de um grande patrimônio brasileiro, que é o Exército Brasileiro. Uma coisa que a sociedade confia, mas eu acho que ela passou dos seus limites. E ela precisa se recuperar rapidamente, porque ela é um orgulho do Brasil. Muito bem. Em meio a tudo isso, a gente tem ações dos grupos de direita. Por exemplo, a gente teve aí, mais uma vez, discussão sobre a PEC, que tenta proibir o aborto no país como um todo. Parece ser aquele tipo de proposta, de discussão, como até mesmo o Leonardo Sakamoto, né, jornalista do Grupo Folha, do UOL e tudo mais, aponta como uma cortina de fumaça. E parece ser mesmo. Vamos colocar isso que a gente sabe que vai tomar discussões nas redes sociais, que a gente sabe que vai ter apelo junto à mídia, junto ao jornalismo, e que vai colocar muito dessa discussão sobre o golpe, das análises, das investigações, em segundo plano. Tentativas assim. Isso tudo utilizando aí o espaço na mídia. Parece tudo, como o próprio Sakamoto citou, cortina de fumaça, mas parece tudo uma grande campanha eleitoral, enquanto a gente está falando de algo, de uma investigação policial. A gente está falando de gente ir para cadeia, né? Mas muito bem, professor. Olha, essa semana é aquela que pediria uma linha política aí de 2, 3, 4 horas, viu? Tem muita coisa pra gente discutir. Claro que na semana que vem a gente vai estar de volta. Inclusive tem não só situações como essa, tem também aí o pacote apresentado pelo ministro Haddad, que a gente precisa falar também sobre isso e vários outros temas, mas vai ficar para a semana que vem, né, professor? Lembrando que no sábado nós temos também o Atos e Fatos, que esse professor sempre traz aí discussões sobre esses temas do Brasil, aquilo que precisa se trazer à tona, com pensamentos também do professor Márcio Meirelles. Professor, mais uma linha política, mais um tema quente, e na semana que vem vamos ver se tem alguma outra bomba política por aí. Importante que a gente vai estar de volta para poder discutir com o nosso ouvinte o Brasil e a política nacional. Então, eu queria deixar já uma dica para você, porque eu acho que esse problema do Bolsonaro, de uma certa forma, não vai pegar o núcleo duro do PL, né? Ou seja, dos seguidores do Bolsonaro, mas eu acho que uma grande franja do bolsonarismo se perde com esse processo. E o PT não está sabendo, ou seja, a esquerda não está sabendo utilizar desse movimento. Verdade. Veja, esse pacote do Haddad, esse pacote que o governo está fazendo, na verdade, nós estamos trocando capital econômico por capital político, ou seja, nós não estamos resolvendo o problema do Brasil, o PT está tentando recuperar esses eleitores de classe média que viraram de direita, com a isenção do imposto de renda. Não está sabendo utilizar o momento que a esquerda poderia, de uma certa forma, se solidificar ou criar uma opção política para o Brasil. Farinha do mesmo saco. Não está sabendo utilizar desse momento oportuno da política brasileira, cometendo os mesmos erros. É lamentável que tudo isso vai acontecer. O governo está trocando popularidade e colocando em risco a política econômica. Muito bem, muito obrigado, professor, por mais uma participação. A gente vai ficando por aqui, na semana que vem a gente volta, né? Ok, um abraço a você, Francisco, um abraço a todos aí. Até mais.
Essa foi a edição número 41 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da TV Record, Jornal O Povo, G1, CNN e UOL. Ficamos por aqui. A apresentação é de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Henrique.